Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, ao vivo, e também todos aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube ou então nas páginas da loja Esotérica Virtual. Sejam ouvintes sempre muito bem-vindos à nossa programação que diariamente traz para vocês os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Sempre um patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir. E ouvintes, há muitos anos estamos à frente desse trabalho com muita felicidade, com milhões de visitas e de audições de nossas palestras, de nossos programas. Então é realmente uma satisfação receber a todos aqueles que estão buscando por informações fidedignas na internet, e mandamos uma grande saudação a todos aqueles que participam no nosso grupo do Facebook. Você que tem perfil no Facebook, venha se integrar também, ouvinte, ao nosso trabalho que está lá na nossa comunidade, que vocês encontram pesquisando Levir, ali na barra de pesquisas dentro do Facebook. Mais de 7 mil amigos já estão conosco e esperamos muitos mais para, ouvintes, darmos continuidade aos nossos estudos aqui do nosso programa. E no dia de hoje, ouvintes, nós estamos chegando aos últimos instantes desse maravilhoso estudo que nós temos feito com vocês, das temáticas do livro A Voz do Silêncio, de Madame Helena Petrovna Blavatsky, essa grande amanuense dos Mahatmas, dos mestres da sabedoria, que no final do século XIX trouxe muitíssimas informações importantes para a caminhada espiritual de todos nós. E nunca é pouco fazer aquela homenagem a Madame Blavatsky, apesar de muita gente achar que eu sou contra Blavatsky, mas muito pelo contrário, ouvintes, reconheço a profundidade da sua filosofia, e sem ela, ouvintes, como disse o Major Arthur E. Powell, nós não teríamos encontrado o caminho verdadeiro que foi desbravado por Blavatsky. Ela que viveu, ouvintes, uma vida dedicada a esses estudos, e nos últimos meses de sua vida compilou essa maravilhosa obra com o auxílio das comunicações dos Mahatmas, do mestre Moria, do mestre Kutumi, que a treinaram, ouvintes, no verdadeiro ocultismo, que ela teve a oportunidade de estudar nas montanhosas e pedregosas, mas absolutamente sábias, ouvintes, regiões do Nepal e do Tibete. Então recomendamos a todos o estudo dessa literatura, ouvintes, quer seja nas mais diversas edições que existem no Brasil. Diversas editoras têm esse livro publicado. Já é um livro em domínio público, que foi inicialmente traduzido por Fernando Pessoa ao nosso vernáculo, e hoje está aí disseminado para todos lerem, ouvintes, esses preceitos áureos, como ela assim chamou. Ela que vivenciou essa vida de retiro nos mais recônditos mosteiros do Tibete, aonde ela recebeu treinamento, instrução, acesso aos mais diversos textos esotéricos do budismo, da linhagem Gelugpa, da escola Mahayana. Então, ouvintes, quando nós lemos A Voz do Silêncio, nós estamos em contato
com uma fonte pura de informações. E temos ouvintes trazidos nos últimos 14 programas. Esse é o 15º programa Lux Esotérica, finalizando essa caminhada dentro dessa grande tradição que começou há muitos séculos atrás, com o próprio advento do Senhor Buda, e foi sendo amplificada pelos grandes lamas, pelos grandes yeshis, os grandes transmissores da tradição budista, que hoje vai se disseminando pelo mundo, talvez por questões políticas, né, da invasão da China ao território, dos territórios que pertenciam ao Nepal, a toda aquela região ali do norte da Índia, que antes era independente, ouvintes, e que hoje teve que fazer uma diáspora, essa grande tradição budista, que é sempre muito destacada pelos grandes teósofos. Ela não mais se restringe àquela região do mundo. Então, ouvintes, a tradição budista, como todas as tradições orientais que foram tão divulgadas pela teosofia, por Madame Blavatsky e os grandes teósofos, ela realmente se amplifica pelo mundo. E é, ouvintes, uma doutrina de elevação espiritual que nós jamais, ouvintes, podemos olvidar realmente a nossa própria caminhada. Ou seja, não é, ouvintes, a nossa participação nessa divulgação do budismo não visa trazer adeptos para esta ou aquela religião, mas sim, ouvintes, é relembrar sempre que dentro de nós está a luz oculta, a luz esotérica, aquela luz, ouvintes, que vai realmente nos trazer a iluminação. Então, as últimas palavras de A Voz do Silêncio vão, ouvintes, coroar esse estudo, porque trata justamente do momento derradeiro, quando o indivíduo atinge os píncaros da evolução. E isso, ouvintes, é o grande objetivo da teosofia em todos os tempos e na atualidade, é revelar para o ser humano que ele é, ouvintes, o Filho de Deus aqui na Terra, que não houve apenas um ou alguns filhos de Deus na Terra que vieram salvar o gênero humano. Cada ser humano é um representante de uma parcela, de uma partícula da própria divindade, e se espera que nós evoluamos, ouvintes, que nós tenhamos um progresso que nos abra um caminho cósmico. Então, vamos, ouvintes, ouvir essa sabedoria das palavras que estão circunscritas nas últimas mensagens de A Voz do Silêncio e nos banhar nessa tradição iluminada que é o verdadeiro sentido de budismo, de consciência búdica, a elevação espiritual. Nos diz A Voz do Silêncio a partir do ponto que nós paramos no nosso último programa. Acautela-te contra a mudança, porque a mudança é o teu grande inimigo. A mudança lutará contigo, afastar-te-á, atirar-te-á para fora do caminho que trilhas, para dentro. Prepara-te e acautela-te a tempo. Se experimentaste e falhaste, ó lutador indômito, não percas, porém, a coragem.
continua a lutar e volta ao embate repetidamente. O guerreiro destemido, ainda que o sangue da sua vida lhe escorra das feridas abertas, continuará a atacar o inimigo, expulsá-lo-á do seu forte, vencê-lo-á mesmo antes que ele próprio expire. Agi, pois, todos vós que falhais e que sofreis, como esse soldado, e do forte da vossa alma expulsai todos os vossos inimigos, a ambição, a cólera, o ódio, até a sombra do desejo, mesmo quando tiverdes falhado. E isso, ouvintes, é para nos fazer recordar que esse caminho maravilhoso que foi trilhado até as suas últimas consequências, até os últimos estertores, pelo divino instrutor que foi o Senhor Gautama, e permanece conosco em espírito, com toda a humanidade, as suas palavras, ouvintes, que se propagam, reverberam pelos pensamentos dos seus discípulos, indicam para que nós lutemos, ouvintes, com a causa do sofrimento, que são os desejos, os apegos com os objetos externos. Pois, ouvintes, essa força que faz com que nós nos atemos, que nós nos agriolhemos com os objetos exteriores, é uma força que, na verdade, tem origem divina. É a força de vontade que promana da nossa chispa divina, que impulsiona a nossa consciência quando ela se volta para o exterior, ouvintes. Então tivemos aqui um programa que falou exatamente disso. A causa do sofrimento é, ouvintes, a primeira grande nobre verdade. E que ele pode cessar, ouvintes, é a segunda nobre verdade. E ele cessa pelo conhecimento, o autoconhecimento. E quando o indivíduo, ouvintes, se volta para o seu interior e passa não mais a se apegar aos objetos exteriores e começa a prática das virtudes, as retas práticas, ouvintes, que eliminam os defeitos da nossa natureza exterior, e o indivíduo passa a trilhar aquela nobre senda do ser que medita, do ser que vai retornar à casa do Pai, buscando não mais jogar a força da vontade para o exterior, se prendendo pelo desejo, mas usa essa força, ouvintes, para desenvolver as qualidades interiores, aquelas qualidades, ouvintes, que vão fazer despertar o ser divino dentro do nosso ser. E assim, ouvintes, a voz do silêncio nos exorta a que prossigamos, pois a batalha, ouvintes, é idêntica tanto para aquele que está no começo da senda quanto para aquele que está no seu final. Não se iludir com os prazeres, com as ofertas e demandas do mundo, porque elas todas são impermanentes. E prossegue o texto da voz do silêncio. Lembra-te, tu que lutas pela libertação humana, que cada falência é um triunfo, e cada tentativa sincera, a seu tempo, recebe o seu prêmio. Os santos germes que brotam e crescem invisíveis na alma do discípulo dobram como juncos, mas não quebram, nem podem eles perder-se, mas quando a hora soa, desabrocha. Mas se viesse preparado, então nada temais. Pois, ouvintes, a alma
se projeta periodicamente no mundo e faz com que nós venhamos a existir nesse mundo tridimensional. Em verdade, nós somos uma alma que periodicamente projeta uma personalidade. E a personalidade, ouvintes, sendo apenas uma parcela, ela é, ouvintes, sujeita a falhas, é sujeita a derrotas, muitas vezes fragorosas. Na maior parte das vezes, oriunda essa derrota da desconexão com o eu interior. Pois dentro de cada ser humano, ouvintes, existe um ser plenamente iluminado. Existe uma chispa divina que é una com Deus, com a fonte de tudo no nosso sistema solar. E aquele que estiver ligado com essa chispa divina jamais poderá errar. Mas a alma, ouvintes, que é a intermediária entre esse ser divino e o nosso corpo tridimensional, é nela, ouvintes, que são trilhadas as batalhas, e nessas batalhas muitas vezes há derrotas. Há, ouvintes, em muitas vidas, a impossibilidade de atingir a realização. Então ouvintes, para que nós atinjamos a realização, que a voz do silêncio nos exorta a seguir indomitamente com toda a coragem para descobrir o espaço interior, ouvintes, a última fronteira que haverá de ser explorada é a natureza que está dentro de cada homem, de cada mulher, de todo ser humano. E diz a voz do silêncio: daqui em diante é claro o teu caminho que vai direto à porta de Víria, da vontade indômita, o quinto dos 7 portais. Estás agora no caminho que conduz ao porto do Dhyana, a meditação, o 6º portal, o portal de Bodhi, o portal da luz interna. A porta do Dhyana é como um vaso de alabastro, branco e transparente. Dentro dele arde uma luz firme e duradoura, e dourada, aliás, e por que não duradoura? A chama de Prajna que de Atman irradia. Esse vaso és tu. Afasta-te dos objetos dos sentidos. Seguiste pelo caminho da visão, pelo caminho da audição, e estás agora na luz do conhecimento. Chegaste agora ao estado de Titiksha. Titiksha, segundo os especialistas, é o 5º estágio da Raja Yoga, um estado de suprema indiferença, a submissão, se for preciso, ao que se chama o prazer e a dor para todos, mas não tirando nem prazer nem dor de tal submissão. Em suma, o tornar-se física, mental e moralmente indiferente e insensível, quer ao prazer, quer à dor. Esse é o supremo poder, ouvintes, que o verdadeiro yogi atinge quando a sua natureza atinge a luz realmente interna. Esta sim é a fonte, ouvintes, de toda a verdadeira satisfação. Essa pessoa que está satisfeita consigo mesma, ela, ouvintes, não se perderá jamais, porque é a única forma de não ser iludido pelos prazeres e pelas sofisticações do mundo, ouvintes, é estar ancorado naquele ponto no qual o verdadeiro espiritualista jamais pode errar, que é o centro, ouvintes, da consciência, o centro do nosso ser interior,
a chispa divina que arde, que brilha em nossos corações. Aí, ouvintes, a partir desse ponto, se o indivíduo estiver realmente alicerçado naquele centro, ele jamais poderá errar. E aquele que pratica a meditação, ouvintes, ele passa realmente a conhecer esse centro, e os objetos exteriores, ouvintes, já não têm praticamente mais poder sobre o indivíduo. Mas prossegue a voz do silêncio. Aprende, vencedor dos pecados, que uma vez que um Soane tem atravessado o sétimo caminho, toda a natureza estremece de alegria e se sente submissa. A estrela prateada, eis que cintila esta nova as flores da noite. O riacho murmura esse conto às pedras. As ondas escuras do oceano o cantam aos rochedos cheios de espuma. As brisas perfumadas cantam-no aos vales, e os pinheiros altivos segredam misteriosamente. Surgiu o mestre do dia. Pois, ouvintes, aquele que avança no caminho espiritual, qualquer que seja o melhoramento na consciência que o indivíduo obtiver, ele, ouvintes, não está obtendo exclusivamente para si, mas ele estará aperfeiçoando todo o gênero humano e, por assim dizer, toda a cadeia de seres, né? Todo o conjunto de seres que habitam o nosso sistema solar. Porque há, ouvintes, aquele grande e inolvidável princípio, o princípio da unidade da vida. E como, ouvintes, nos altos níveis, né, as frequências são muito mais poderosas, aqueles que atingem os poderes superiores vibram numa frequência que está sendo usada por muito poucos. Então eles fazem com que haja um progresso muito grande, não só do seu próprio ser, mas também fazem avançar todos os seres, não só os humanos, mas os infra-humanos que estão nos reinos inferiores e são reconhecidos por aqueles que estão nos níveis superiores. Para a glória dos anjos, dos arcanjos, dos devas e seres inomináveis que estão acima do ser humano, um novo mestre surge no mundo, como diz aqui a voz do silêncio, que prossegue. Ele, esse mestre, se ergue agora como uma coluna branca ao ocidente, sobre cuja fronte o sol nascente do pensamento eterno derrama as suas ondas primevas e gloriosas. O seu espírito, como um oceano ilimitado em calmaria, alastra-se no espaço sem praias. Ele tem a vida e a morte na sua mão poderosa. Sim, ele é poderoso. O poder vivo tornado livre nele. Esse poder que é ele próprio pode erguer o tabernáculo da ilusão muito acima dos deuses, acima dos grandes Brahm e Indra. É agora, por certo, que ele conseguirá o seu grande prêmio. Não usará ele os dons que isso confere para seu descanso e felicidade, para seu proveito e glória tão bem ganhos. Ele, o subjugador da grande ilusão, vamos refrasear isso como uma pergunta. Não usará ele os dons que isso confere para seu descanso e felicidade, para seu proveito e glória tão bem ganhos? Ele, o subjugador da ilusão?
Não. O candidato à ciência secreta da natureza. Não, ó candidato à ciência secreta da natureza. Se quiseres seguir os passos do santo Tathagata, o Senhor Buda, esses dons e poderes não são para ti próprio. Irás assim pôr um dique às águas nascidas em Someru. Esse é um termo, né? Someru mencionando a montanha Meru, a montanha sagrada dos deuses na Índia. Irás desviar o rio para teu serviço ou fazê-lo subir até a sua nascente, pelos cerros dos ciclos? Se quiseres que esse rio de conhecimento bem ganho, de sabedoria de divina origem, fique uma corrente pura, não deves deixar que ele se torne um lago estagnado. Aprende, se quiseres tornar-te cooperador de Amitabha, a idade ilimitada. Então deves derramar a luz adquirida, como os 2 Bodhisattvas, sobre a extensão de todos os 3 mundos, né? Os 2 Bodhisattvas, né? Amitabha, ou o espaço ilimitado, e Parabrahman, né? São os 2 princípios de sabedoria que são mencionados aqui. E os 3 rios são os 3 planos do ser, né? O terreno, o mundo emocional ou astral e o mundo espiritual. Mas prossegue a voz do silêncio, dizendo: aprende que a corrente do conhecimento sobre-humano e a sabedoria Deva, ou a sabedoria da luz, que adquiriste, deve de ti o canal de Alaya da alma universal ser derramada para outro leito. Aprende, ó Naljor, tu do caminho secreto, que as suas águas puras devem ser empregadas para tornar mais doces as ondas amargas do oceano, esse grande mar de sofrimento formado pelas lágrimas dos homens. Ai de ti, uma vez que te tornaste como a estrela fixa no alto céu, esse claro orbe celeste deve, das profundezas do espaço, brilhar para todos, menos para si mesmo, dar luz a todos e a nenhum tirá-la. É um grande princípio, ouvintes, que seguem realmente estritamente os mestres da grande fraternidade branca. Não fazer uso dos seus poderes para si mesmo, mas dar todo o potencial desses poderes para salvar a humanidade, para sublevar, para exaltar a humanidade ao seu verdadeiro estado de ser iluminado, um estado que deve, ouvintes, paulatinamente ser ganho por todos os seres humanos. Nós estamos num grande processo de elevação espiritual e não devemos, ouvintes, jamais duvidar de que o caminho que existe, o plano de Deus para a nossa humanidade, para o seu sistema solar, é a evolução. Basta nós compararmos o que é o ser humano hoje com o que foi há algumas dezenas, algumas centenas, quiçá alguns milhares de anos, para ver como o ser humano vai criando ferramentas para essa autorrealização. A evolução é lenta, ouvintes. A natureza realmente não dá passo. Mas nós podemos verificar que há realmente evolução. Se nós, ouvintes, não confiarmos nesse princípio, nós nos abriremos realmente à desconfiança, não só em nós mesmos, quanto
no nosso semelhante. E aquele que segue o caminho do Bodhisattva, ele, ouvintes, precisa trabalhar para o seu semelhante e nunca para si mesmo. E o nosso programa Lux Esotérica, ouvintes, ele tem sempre trazido, ouvintes, essa visão, e agradecemos muitíssimo a toda a audiência que vocês estão nos concedendo, ouvintes. Mas, como sempre, quando nós estamos estudando com vocês, o tempo passa muito rápido e chegou aquele momento da nossa pausa, do nosso intervalinho. Vai ficar uma vez mais aquele convite, conclamando, ouvintes, aqueles que possam nos ajudar a manter essa rádio, esse programa, todas as nossas iniciativas na internet. Precisamos da sua ajuda para manter e expandir essa luz no mundo, ouvintes. Então vamos ao intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! O melhor da música está aqui. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio.
Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos e amigas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre no oferecimento dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, que eu tenho a satisfação de coordenar, ouvintes, há mais de 18 anos. Estamos aí trazendo esse trabalho para vocês e o nosso programa Lux Esotérica desde 2009, ouvintes, aqui sempre esse trabalho maravilhoso que tem, ouvintes, como esteio, como patrocínio, a nossa audiência. Você que nos acompanha, saiba que todos os equipamentos, toda a manutenção dos nossos sites, da nossa rádio e do nosso programa é feita com o patrocínio de almas abnegadas que tem nos auxiliado. Agradecemos muito sempre esse patrocínio e, ouvintes, estamos aguardando a possibilidade de aumentar a nossa audiência, o alcance das nossas comunicações, para que mais pessoas que nós sabemos estão buscando temas como esse que nós trazemos. Então contamos sempre com o seu apoio. E vamos, ouvintes, sem mais delonga, as últimas frases do livro A Voz do Silêncio. Coroando esse trabalho nesse 15º programa Lux Esotérica sobre a Voz do Silêncio. Vamos, ouvintes, aqui ver o que diz a Voz do Silêncio nas suas últimas frases. Ai de ti, uma vez tornado como a neve pura nos vales das montanhas, fria e insensível ao tato, quente e protetora para a semente que dorme fundo sobre o seu seio, agora é essa neve que deve receber a geada mordente, os vendavais do norte, protegendo assim do seu dente fino e cruel a terra que contém a colheita prometida, a colheita que dará pão aos que têm fome. Porque, ouvintes, a nossa chispa divina é como uma semente que foi realmente lançada no campo, e a divindade, Deus, está aguardando que essa semente se desenvolva. Então, nesta forma realmente poética do texto da Voz do Silêncio, ela menciona exatamente que o ser desperto é aquele que é a neve que protege essa semente que está enterrada no chão, para que ela não seja ferida pelas intempéries, ouvintes. E nós temos que agradecer sempre aos nossos mestres, aos nossos Mahatmas e a almas tão abnegadas como foram Madame Blavatsky e o Coronel Henry Steele Olcott, dois grandes e verdadeiros budistas. Não, ouvintes, por serem membros desta ou daquela seita budista, mas por terem trabalhado para que as sementes nos corações dos seres humanos realmente pudessem despertar uma vez mais. E, ouvintes, não pode aquele que tem conhecimento espiritual ficar simplesmente guardando esse conhecimento para si. Ele tem
que trabalhar para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E vai continuando a voz do silêncio. Por ti próprio condenado é esse ser iluminado. Ele é condenado a viver através de kalpas, ou seja, de eras futuras, sem que os homens te vejam ou te agradeçam. Apertado como uma pedra contra inúmeras outras que formam o muro da guarda, ou seja, o muro de proteção, né? Que são aqueles ouvintes que juntos formam a grande loja dos mestres, dos santos seres, os verdadeiros yogis, adeptos, mestres de sabedoria, os Nirmanakayas, que criaram esse muro de proteção em torno da humanidade, guardando invisivelmente a humanidade dos males e periodicamente infundindo a sabedoria no mundo através das filosofias, das religiões e trazendo a luz periodicamente. Então, aquele que se desperta, ouvinte, invariavelmente se junta a essa muralha de sabedoria que são os mestres da grande fraternidade branca. Tal é o teu futuro se passares a 7ª porta. Construído pelas mãos de muitos mestres da compaixão, erguido pelas suas torturas, cimentado pelo seu sangue, ele protege a humanidade desde que o homem é homem, livrando-a de novas e maiores angústias e tristezas. O homem, porém, não o vê, o muro da sabedoria, não o quer ver, nem quer dar ouvidos à palavra da sabedoria, porque não a conhece. Mas tu ouviste-a, tu sabes tudo, ó de alma ansiosa e imaculada, e tens de escolher. Escuta ainda. Ouvintes, a exortação final para aquele que se transformou num Bodhisattva. Aquele que, tendo já, ouvintes, ganho a consciência nirvânica, se prendeu à humanidade por compaixão para aguardar o seu desenvolvimento. E não existe, ouvintes, nenhuma senda mais gloriosa que essa, mas ao mesmo tempo não existe nenhuma senda mais sofrida também. Porque o indivíduo sofre por estar na sabedoria, mas, ouvintes, o mundo, como nos diz a Bíblia, recebeu e recebe a luz, mas não a reconhece e não a dá boas-vindas. Então, esse mestre que está nesse ponto aqui do texto da voz do silêncio, que um dia, mais cedo ou mais tarde, será a posição de cada um de nós, ouvintes, ele tem que suportar a carga do karma da humanidade, assim como fez o Cristo, também o Buda passou a suportar, ouvintes, esta carga da ignorância, defendendo com amor, ouvintes, com compaixão, o progresso da humanidade. E continua o texto. No caminho de Soan, ó Shrotapati, segue seguro. Sim, nesse marga, ou seja, nesta senda, onde apenas a escuridão vem ao encontro do peregrino cansado, onde, rasgadas por espinhos, as mãos gotejam sangue, os pés são rasgados por pedras agudas e duras, e Mara, a deusa da ilusão, emprega suas armas mais fortes. Para além dele, imediatamente há um grande prêmio. Calmo e impassível, o peregrino vai até o rio que conduz ao Nirvana. Ele sabe que quanto mais os seus pés sangrarem,
mais lavado e limpo ele próprio ficará. Ele sabe bem que depois de 7 breves e transitórias nascências, o Nirvana lhe pertencerá. Ouvintes, a senda do mestrado, as 7 últimas vidas que levam o homem à condição de mestre. E aquele que escolheu ser também um mestre de compaixão terá, ouvintes, as suas mãos, os seus pés lavados no sangue do coração que jorrará para salvar, para elevar a humanidade. Tal é o caminho de Dhyana, o porto do yogi, a meta sagrada que os Shrotapatis buscam. Não é assim quando atravessou e conquistou o caminho Arhat, ou seja, a penúltima encarnação antes de se transformar o mestre? Pois o caminho de Dhyana, ouvintes, é o caminho da meditação. É o caminho invisível que está dentro de todo ser humano e que mais cedo ou mais tarde cada um de nós tem que trilhar, ouvintes. Quanto mais rápido, melhor. Se você já pratica a meditação, ótimo. Se não o pratica ainda, ouvintes, passem a praticá-la. Quer na forma de devoção, de oração, de prece, quer na forma de qualquer uma das escolas do yoga, o caminho de Dhyana, ouvintes, as práticas meditativas vão trazer o seu ser interno para fora, vão, ouvintes, colocá-lo em sintonia com o seu eu maior. Esse é o grande ensinamento desse livro. A voz do silêncio é, ouvintes, ao escutar, ouvir o que tem a dizer aquela partícula divina que nos origina, que é a nossa chispa ligada a Deus e que é a alma que se formou durante tantas e tantas vidas e que armazena a memória da nossa sabedoria. A voz do silêncio é uma voz de sabedoria absoluta, ouvintes, e nós ainda estamos com ouvidos moucos, estamos com os ouvidos entupidos com a cera da nossa ignorância e não conseguimos ouvir a voz ainda pequenina desse ser interno. Então, ouvintes, aí está o convite para ir mais fundo no nosso ser maior. Ali, ouvintes, nessa situação klesha, ou seja, toda a cadeia de apegos e de obstáculos, ela é destruída para sempre. E as raízes de Tanya, ou seja, a sede da experiência no mundo, as raízes são arrancadas. Mas, para discípulo, escuta uma palavra ainda. Podes tu destruir a divina compaixão? A compaixão não é um atributo. Ela é a lei das leis, a harmonia eterna, o próprio ser de Alaya, uma essência universal sem praias, a luz da justiça eterna, o acordo de tudo, a lei do eterno amor. Quanto mais com ela te unificares, fundindo o teu ser no seu ser, tanto mais a tua alma se unirá àquilo que é, tanto mais te tornarás a compaixão absoluta. Tal é o caminho Arya, o caminho dos Budas da perfeição. É, ouvintes, aquilo que nos conta a sabedoria das idades, que Deus é amor e que aquele que sente amor sente, ouvintes,
a extensão do poder de Deus, porque o amor humano é pífio, é minúsculo comparado com esse amor universal que Deus transborda no mundo na forma de luz, de calor e de forças invisíveis, ouvintes, que mantêm esse mundo agregado. E também o amor de Deus, ouvintes, se manifesta na forma de sabedoria. A sabedoria divina que mantém o mundo como ele é. E nessa sabedoria já está predestinada, ouvintes, a destinação de cada ser humano, que é de ser um ser espiritual plenamente iluminado. E nós estamos mais rápida ou mais lentamente, todos nos aproximando desse grande objetivo. E, ouvintes, é na nossa própria competência buscarmos ou não essa iluminação. Aqueles que nada fazem para buscá-la estão sendo impulsionados pela evolução coletiva. Aqueles que buscam evoluem mais rápido, quem sabe até se aproximando dessa altitude, ouvintes, que é muito elevada que nós temos colocado aqui. Mas há também, ouvintes, aqueles que são tão ignorantes, tão apegados, que trabalham contra o espírito do progresso. Aqueles que são magos negros, que nada mais são, ouvintes, do que seres profundamente egoístas. Seres despidos da luz espiritual, apesar de terem corpos vigorosos, desejos intensos, de terem mentes muito poderosas, mas são destituídos da luz de Budi, da luz do amor divino, o amor da compaixão. Então, ouvintes, a única coisa que nós não podemos fazer é entrar para o número desses magos negros e trabalhar contra o plano da evolução. Qualquer outra coisa que nós fizermos estará dentro da ordem, porque paulatinamente o conjunto da existência está progredindo. Só aqueles que trabalham contra os seus semelhantes, que atrasam a evolução, só esses, ouvintes, aqui cometem crimes contra o verdadeiro Espírito Santo de Deus, o Espírito da inteligência e do amor divinos. E a voz do silêncio continua, ouvintes, cada vez mais profunda. Mas o que significam os livros sagrados que te fazem dizer: Om, creio que nem todos os arhats obtêm o doce gozo do caminho nirvânico. Om, creio que no Nirvana Dharma não entram todos os Budas. E sim, no caminho de Arya já não és um Shrotapati ou um discípulo. És sim um Bodhisattva, um mestre de compaixão. Atravessaste o rio. É certo que tens direito às vestes do Dharmakaya, mas um Sambhogakaya é maior do que um Nirvana, aquele que entra no Nirvana. E maior ainda é um Nirmanakaya, um Buda da compaixão. Inclina agora a tua fronte e escuta bem, ó Bodhisattva. A compaixão fala e diz: pode haver felicidade quando tudo quanto vive tem de sofrer? Quererás salvar-te ouvindo todo o mundo chorar? Agora ouviste o que se disse. Chegarás ao 7º degrau e atravessarás a porta do conhecimento final.
mas apenas para tomares a dor por esposa. Se queres ser Tathagata, ou aquela característica que seguiu o próprio príncipe Siddhartha, um trilhador, ouvintes, dos caminhos da luz. Se queres ser isso, segue os passos do teu predecessor, conservar-te altruísta até o fim, ao fim sem fim. Estás iluminado, escolhe o teu caminho. Olha a luz suave que inunda o céu oriental. Céu e terra unem-se em gestos de adoração, e dos poderes quadruplamente manifestados sob um cântico de amor, tanto do fogo que brilha, como da água que corre, da terra perfumada e do vento que passa. Escuta o grande e insondável vórtice daquela luz dourada em que o vencedor se banha. Toda a voz sem palavras da natureza se ergue para em 1000 tons proclamar: Saúdo-vos, ó homens de Mialba! Um peregrino regressou da outra margem. Nasceu um novo Arhan. Paz a todos os seres. São estas, ouvintes, as últimas palavras do livro A Voz do Silêncio. Saúdo-vos, ó homens de Mialba. Mialba é a nossa terra, que, de certa forma, ouvintes, em muitas escrituras é chamada de inferno, e que a escola esotérica chama o maior de todos os infernos. A doutrina esotérica não conhece inferno ou lugar de castigo, a não ser um planeta habitado ou terra Avit, que é um estado e não um lugar. Um peregrino regressou da outra margem, nasceu um novo Arhan. Arhan significa aquele que é o Salvador da humanidade, que conduzirá os homens ao nirvana final, isto é, depois do ciclo das suas próprias vidas. E paz a todos os seres, ouvintes, é a mensagem final. E, ouvintes, terminando esse trabalho com a Voz do Silêncio, que nos foi realmente muito gratificante, só temos a exortar a todos para a prática da sabedoria, ouvintes. Aqueles caminhos que o Buda seguiu podem e devem ser, ouvintes, o caminho de todos os seres. Pois não é, ouvintes, uma pessoa que nós estamos adorando, não é, ouvintes, um ser histórico que ficou no tempo e que nós somos fãs dele. O Buda está dentro de cada um de nós. Todos nós potencialmente somos o Buda, o Cristo, somos salvadores do mundo, somos salvadores e iluminadores do nosso próprio destino. Então, terminamos aqui esse trabalho com a Voz do Silêncio e, ouvintes, não poderíamos deixar de fazer referência aos últimos acontecimentos históricos, ouvintes, que realmente, por uma dessas, que algumas pessoas chamam de coincidência, nós termos mencionado o Nepal, o Tibete, tantas vezes nesses últimos programas, e no último fim de semana uma catástrofe natural se abateu sobre o Tibete, justamente a terra que deu origem a essa sabedoria. E, ouvintes, aí nós temos que ter, ouvintes, o princípio da compaixão ativa
e nos relembrarmos dos próprios ensinamentos budistas, que nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo, porque elas são todas impermanentes. Então, em poucos segundos, ouvintes, em alguns poucos minutos, a Terra chacoalhou, um poderosíssimo terremoto atingiu o Nepal e templos que durante dezenas e dezenas de anos estiveram de pé para a adoração dos budistas, e infelizmente, ouvintes, veio tudo abaixo. E as imagens terríveis, ouvintes, que nos mostram que templos que antes eram inclusive fonte da própria economia, do sustento dos nepaleses, pois o turismo é uma das atividades principais da entrada de renda naquele país. Muitos daqueles mosteiros e daqueles monumentos ruíram e vieram abaixo. Mas mais importante do que isso é o sofrimento humano, ouvintes, de milhares de vidas que se perderam em alguns poucos segundos. Cerca de 4.000 pessoas, ou quiçá até mais, pereceram em alguns poucos segundos. E a tristeza do povo nepalês, que está assustado, que está sofrendo com a falta de recursos, o medo de que os tremores secundários, que também são fortes, atinjam de novo seu país, faz com que milhares de pessoas estejam dormindo pelas ruas, sofrendo com temperaturas abaixo de zero. Então, ouvintes, aí cabe a cada um de nós levar, ouvintes, o nosso pensamento, a nossa compaixão individual, a nossa prece, a nossa boa vibração para todo aquele povo do Nepal. Vamos vibrar, ouvintes, e aquele que puder fazer contribuições para a Cruz Vermelha, para a ONU, e principalmente, ouvintes, vale muito a nossa vibração, enviando aquele povo sofrido as nossas melhores vibrações, esperando que eles possam reconstruir o que seja material, mas principalmente que eles sejam confortados nesse espírito de compaixão que emana da doutrina budista e que nós expusemos aqui com o trabalho do livro A Voz do Silêncio. Nós vamos ficando por aqui, ouvintes, esperando que todos vocês possam ler, se banhar nas palavras, ouvintes, de profunda sabedoria desse livro e praticá-la, ouvintes, no nosso cotidiano. Que nós possamos não só tê-las como palavras, mas que elas se coadunem, que elas se integrem no nosso cotidiano, e é para isso que existe o programa Lux Esotérica, que hoje aí está avançando muito o seu horário tradicional, e vamos, ouvintes, convocar a todos para a nossa última vibração, buscando o espírito de compaixão dentro de nós, enviando o nosso coração a luz para todos aqueles que sofrem. Vamos sintonizar com as palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz,
paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que assim seja, que a luz esotérica brilhe cada vez mais no coração de todos vocês. Terminamos aqui mais uma série de programas Lux Esotérica e vamos, ouvintes, ter novas séries, sempre confiando na sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem com a programação musical da Rádio Esotérica FM a partir de agora. E aqui de Osmar de Carvalho segue aquele virtual, mas é um forte, é um caloroso, um fraternal abraço para toda a nossa audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Queridos e queridas ouvintes, até lá.